contagem recíproca de tempo de contribuição. Vamos trabalhar, então, com questões da Sebrasp. E eu gostaria de delimitar para vocês, ou marcar, dois importantes artigos sobre o tema. Artigo 201, parágrafos 9º e 9º-A da Constituição Federal e o artigo 96 da Lei 8.213. Esses dois artigos são de extrema importância para a gente gabaritar o tema contagem recíproca. Vamos lá? Primeira questão. A contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores do município de São Paulo é, letra A, inadmissível, uma vez que a lei que disciplina o regime próprio de previdência dos servidores do município de São Paulo não contempla essa possibilidade. Olha, não é a lei do município A, B ou C, não é a lei do Estado, não é a lei do regime da União. É a Constituição Federal, que no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição, diz que, né, é possível computar tempo de contribuição do regime geral, entre o regime geral e regime próprio, ou entre os regimes próprios. Letra B. É admissível a contagem recíproca, desde que o segurado complemente o valor da contribuição decorrente das diferenças de alíquotas aplicadas entre um sistema e outro. Não tem nada disso, né? Ele não tem que complementar isso, não. Então, letra B, errado. Letra C. É inadmissível, tão somente para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Errado. Letra D. É inadmissível tão somente para aposentadoria compulsória e aposentadoria especial por efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Não, a contagem recíproca é admitida para fins de aposentadoria. Ponto. Letra E. É admissível para qualquer espécie de aposentadoria, hipótese em que os referidos sistemas se compensarão financeiramente. Letra E é a resposta correta, tá? Baseado só no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Bom, vamos lá. Mais uma questão. Ao trabalhador que exerça concomitantemente atividade remunerada vinculada ao regime geral de previdência social e outra vinculada a regime próprio de previdência social, é admitida a contagem recíproca de tempo de contribuição. Certo? Errado. Gente, toda banca gosta desse tema. Atividade exercida de forma concomitante. Pode computar os tempos? Não. Porque se fosse assim, gente, eu teria hoje quase 60 anos de contribuição. Olha só, eu tenho hoje 31 anos, olha só, hein? Eu tenho 31 anos vinculada a regime próprio de previdência social, né? Todos da União, com cargos até diferentes, mas todos da União. E aí, eu tenho 92. Eu tenho mais um tempo enorme do regime geral de previdência social. Então, 92, 2002, 2012, 2022. Eu tenho 32 anos, exatamente, eu tenho 32 anos de regime geral e, na verdade, eu tenho 29 anos de regime próprio, tá? Ora, 29 anos de regime próprio e 32 do regime geral. Só que, nesses 29 anos do regime próprio,
eu exerci de forma concomitante a atividade abrangida pelo regime geral. Eu posso somar esses tempos? Não, porque foram exercidos de forma concomitante. Porque se eu pudesse somar, eu teria 29 com 29, concomitante, 58, mais o tempozinho anterior, né? Eu já tinha passado dos 60 anos de contribuição. Então, quando é concomitante, não pode fazer a contagem recíproca. Aí, aqui não é admitida. Errado. Mas aí vem aquela dúvida do aluno, né? Professora, se não pode computar a possibilidade de haver concessão de aposentadoria nos dois regimes de previdência? Sim. É o que vai acontecer comigo. Eu sou segurada obrigatória do regime próprio. Vou me aposentar pelo regime próprio de previdência da União. Sou também segurada do regime geral. Vou me aposentar pelo regime geral de previdência social. Então, posso sim. O que eu não poderia, né, é me filiar como segurada facultativa, já que eu participo de regime próprio. Mas como eu exerço a atividade abrangida pelo regime geral, eu sou segurada obrigatória também do regime geral, certo? Então, aqui nós já fizemos a questão e achamos o gabarito errado. Próxima questão. A respeito do regime próprio de previdência social, em especial das regras sobre contagem recíproca e compensação previdenciária, julgue os itens seguintes. O tempo de contribuição concomitante não gera direito adquirido à compensação financeira para efeito de aposentadoria. Certo ou errado? Certo. Por quê? Se o tempo de contribuição concomitante não pode ser utilizado para fins de contagem recíproca, não vai haver compensação financeira entre os regimes. Então, aqui está correto, né? Por quê? A compensação financeira entre os regimes, ela só ocorre quando conta tempo de um regime para outro, né? Mas na atividade concomitante isso não acontece. Então, está correto. Mais uma. Veda-se a contagem de tempo de contribuição fictício, mas se permite a acumulação de tempo de contribuição municipal ou distrital com tempo de contribuição estadual ou federal. Certo? Sim. Contagem de tempo fictício não pode, mas eu posso computar, por exemplo, o tempo de contribuição que eu tenho no município, né, com o tempo do estado. Sim. O tempo do Distrito Federal com o tempo da União? Sim, desde que não sejam concomitantes, né? Então, aqui está correto. Gente, aí nós terminamos, né, contagem recíproca de tempos de contribuição pela Sebrasp.